Fala, meus manos, belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Decidi fazer um videozinho aqui bem curtinho para explicar um pouquinho pra vocês sobre o processo que eu ando fazendo. Enfim, recentemente eu fiz uma live e o VillagerBR, um seguidor que tá sempre nas lives, sempre ajudando, sempre comentando, acompanhando o perfil, ele fez um questionamento sobre a coleção que eu tô fazendo no momento. Eu tô produzindo a coleção desse personagem aqui, o nome dele é Eric. E ele me perguntou, porque nesse desenho que eu estou fazendo, novamente eu mostro ele fumando. Então ele perguntou, você não está reduzindo o seu personagem? Você não acha que você está simplificando, está fazendo coisas repetitivas? E talvez essas coisas podem acontecer com vocês, né? Essa dúvida pode surgir. Então, justamente por conta disso, eu decidi explicar um pouquinho de como está sendo o processo criativo desse desenho. Esse daqui é um desenho que eu comecei ontem. Ele é bem simples de fazer, então eu não tenho muita pressa para terminar ele, porque ele é fácil de fazer, tanto que eu comecei ontem, já comecei a fazer o delineado, enfim. Ele é um desenho muito simples de rosto que mostra o personagem do jeito que ele é, sem nenhum adereço. É um rosto frontal, não tem mistério, ele está olhando diretamente para você e nesse olhar você consegue observar os detalhes dele, os principais sendo a cicatriz, né, claro, o rosto meio cadavérico dele, meio geométrico e a falta de olho, ele é caolho, e o cabelo organizadinho. Nessa coleção que eu comecei a fazer do Eric, nós temos mais 2 desenhos de rosto, que no caso mostram sobre dualidade. Tá fora de ordem, esse desenho é mais fácil de explicar, certo? Olhando como personagem, a dualidade é uma coisa que já existe nele, como vocês podem perceber, porque o rosto dele está dividido em 2 características diferentes. Então, se você tampar um rosto, você vai ver uma coisa. Se você tampar o outro lado, você verá outra. E cada lado representa um aspecto do personagem que de fato existe. Então aqui talvez você possa interpretar como morte, seja algo dele, ele como morto, ou a morte para uma pessoa que esteja o vendo. Isso vai ficar aberto para sua interpretação até que você lê o livro. E aqui você pode ver um certo desprezo, raiva, algo que está contido nele e que você consegue perceber que existe alguma coisa por trás desse rosto sério, né? Enquanto por outro lado, nós temos esse desenho que é um pouco mais sobrenatural, até porque nós temos uma feição que é diferente, né? A gente tem um rosto, um semblante que no caso é de uma figura semelhante a um Cthulhu, né? A uma coisa de terror cósmico, talvez um polvo, um espectro, algo do tipo. Como podemos ver aqui, é algo sobrenatural e possui semblantes disformes que representam tortura, né? Enfim, ou tontura. Tortura ou tontura. Enquanto aqui nós podemos ver que a cicatriz dele tem um ar de... como que eu posso dizer? De maldição. É uma coisa escura, uma coisa sombria, né? A gente não consegue enxergar com tantos detalhes assim como que a cicatriz se comporta no corpo dele. Aqui, nesse desenho, as cicatrizes são uma coisa... como que eu posso dizer? São uma coisa que está saltando do rosto dele. Parece que não está fixa. E, inclusive, aqui, como dá para ver, ele é caolho, ele não tem um olho, mas aqui possui uma lágrima, né? Ou um brilho de um olhar. Nesses desenhos aqui, a gente representa um pouco mais sobre a postura dele, a fisionomia, o design verdadeiro dele. Aqui nós temos algo muito importante, que no caso seria a silhueta dele, como é a percepção dele no olhar mais breve, né, uma sombra, algo a ser interpretado, e que a gente já percebe que ele é fumante, que a gente já percebe que ele é uma figura sólida e que ele possui 2 elementos aqui esvoaçando ao vento. E aqui a gente pode ver o rosto dele sem cicatriz. Esse, na verdade, é o principal lado que eu mostro nesse desenho, né? Que no caso seria esse daqui, o lado esquerdo, certo? Então você pode até ter um prelúdio
uma certa nuance de cicatriz. No entanto, ela não é o foco principal. O foco principal é o lado limpo dele, certo? E aqui nós podemos ver ele com cigarro, claro, já com o cigarro em boca, e também podemos ver um lenço que na história é muito importante, certo? Representa o lugar onde ele mora. As pessoas que moram onde ele vive utilizam desse ornamento aqui, seja como cachecol, essas coisas. Enfim, e nesse desenho recente eu mostrei o contrário, claro, né? Eu mostrei o lado da cicatriz, e ele enfumando, claro, mas aqui temos o cigarro, aqui temos somente o 4 rostos, né? Perdão, dele cicatrizado, e aqui podemos ver o semblante dele escondido, mas aqui também possui um certo elemento de storytelling, né? Como podemos ver aqui, os rostos enjoados, aqui também podemos ver os mesmos rostos enjoados nos olhos dele. E nesse desenho aqui que eu estou fazendo novamente, estou representando a cicatriz dele desse lado. Parece repetitivo? Sim, pode parecer, mas vejamos bem, olhamos bem, por favor, que isso daqui é uma página dupla. Então é uma continuidade. Isso daqui é o mesmo desenho, entende? É o que eu quero no meu livro, que você veja esse desenho como não algo ímpar, mas algo conjunto, entende? Então esse desenho e esse desenho aqui, esses dois serão um só. E eu pretendo, claro, fazer a mesma coisa nesse desenho. Nós também temos outros desenhos do Eric aqui, sendo esse e esse, mas no momento eu acredito que não seja cabível de explicar. Enfim, foi um vídeo um pouco longo, eu peço perdão por ter feito você olhar durante tanto tempo esse vídeo, mas eu espero que seja interessante para você. Esse é um personagem do livro que eu estou escrevendo, um projeto que eu comecei há alguns anos, e os desenhos, que no caso ficarão no final do livro, eu comecei no final do ano passado, não, no meio do ano passado, perdão. Enfim, espero que vocês consigam acompanhar esse projeto, eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem e se interessem. Se vocês observaram alguma coisa, se vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar ou algum comentário que gostariam de tecer, fiquem à vontade e falem comigo, por favor, viu? Deus abençoe a todos.